A paz do Senhor. Hoje vamos continuar a história de Moisés e as 10 pragas. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, que não quer deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele estará saindo às águas. E põe-te à beira do rio diante dele, e toma em tua mão a vara que se tornou cobra, e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa o meu povo ir para que me sirvam no deserto. E eis que até agora não quiseste ouvir. Assim disse o Senhor: nisto conhecerás que eu sou o Senhor. E eis que eu ferirei com a vara que tenho em minha mão a água que está no rio, e se converterá em sangue. E os peixes que há no rio morrerão, e federá o rio. E os egípcios terão ascos de beber a água do rio. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus ribeiros e sobre seus tanques, e sobre todos os seus depósitos de água, para que se convertam em sangue, e haja sangue por toda a região do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. E levantando a vara, feriu as águas que havia no rio, na presença de Faraó e de seus servos. E todas as águas que havia no rio se converteram em sangue. Assim, os peixes que havia no rio morreram, e o rio se contaminou, e os egípcios não podiam beber dele. E houve sangue por toda a terra do Egito. E os encantadores do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos. E o coração de Faraó se endureceu, e não os escutou, como o Senhor havia dito. E Faraó, tornando, voltou-se para sua casa, e não pôs o coração ainda nisso. E por todo o Egito fizeram poços ao redor do rio para beber, porque não podiam beber das águas do rio. E cumpriram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então o Senhor disse a Moisés: entra na presença de Faraó e dize-lhe: o Senhor disse assim: deixa meu povo ir para que me sirvam. Se não o quiseres deixar, eis que ferirei com rãs todo o teu território. E o rio criará rãs que subirão e entrarão em tuas casas e no teu quarto e sobre tua cama e nas casas dos teus servos e em todo o povo e em teus fornos e em tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a mão com a tua vara sobre os rios, ribeiros, tanques, para que faça vir as rãs sobre a terra do Egito. Então estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. E os encantadores fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse-lhes: orai ao Senhor para que tire as rãs de mim, e deixarei ao povo ir para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: tenha a honra em meu lugar de dizer que orarei por ti e por teus servos e por teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e de tuas casas, e que somente se restem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés respondeu: será feito conforme a tua palavra, para que conheça que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e clamou Moisés ao Senhor acerca das rãs que havia posto a Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos, e se juntaram em amontoados, e faziam cheirar mal a terra. E vendo o Faraó que haviam lhe dado repouso, agravou seu coração, e não os escutou, como o Senhor o havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se voltem piolhos por toda a terra do Egito. E eles o fizeram assim. E Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e qual se tornou piolhos, tanto nos homens como nos animais. Todo o pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. E os encantadores tentaram fazer assim também, para tirar os piolhos com seus encantamentos, mas não puderam.
e havia piolhos tanto nos homens quanto nos animais. Então os magos disseram a Faraó: dedo do Senhor é, dedo de Deus é este. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os escutou, como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te pela manhã e põe-te diante de Faraó, e eis que ele estará saindo às águas. E dize-lhe: o Senhor disse assim: deixa meu povo ir para que me sirva. Porque se não deixares meu povo ir, eis que enviarei sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e sobre tuas casas, toda a variedade de moscas, e as casas dos egípcios e se encherão de toda a variedade de moscas, e também a terra onde eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen, na qual o meu povo habita, para que nenhuma mosca haja nela, a fim de que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E eu porei remissão entre o meu povo e o teu. Amanhã será este sinal. E o Senhor o fez assim. Veio toda a variedade de moscas incômodas para a casa de Faraó, sobre as casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi contaminada por causa delas. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse-lhes: andai, sacrificai a vosso Deus nessa terra. E Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque sacrificamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante deles, não nos apedrejariam? Caminho de 3 dias iremos pelo deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dará. E disse Faraó: eis que eu vos deixarei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, contanto que não vades mais longe. Orai por mim. E respondeu Moisés: eis que quando eu sair da tua presença, rogarei ao Senhor para que as diversas variedades de moscas se afastem de Faraó, e de seus servos, e de seu povo. Amanhã, contanto que Faraó não falte mais, não deixando o povo ir sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez conforme as palavras de Moisés. E tirou aquelas moscas de Faraó e de seus servos e de seu povo, sem que restasse uma. Mas Faraó agravou ainda esta vez seu coração, e não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, diz assim: deixa ir o meu povo para que me sirvam, porque se não o queres deixar ir, e os detiverdes ainda, eis que a mão do Senhor está sobre teus gados que está no campo, cavalos, asnos, camelos, vacas e ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre os gados de Israel e do Egito, de modo que nada morra de todo o dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou o tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E no dia seguinte o Senhor fez aquilo, e morreu todo o gado do Egito, mas do gado dos filhos de Israel não morreu um. Então Faraó enviou, e eis que do gado dos filhos de Israel não havia um morto sequer. Mas o coração de Faraó se agravou e não deixou ir ao povo. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai punhados de cinzas de um forno, espalha a Moisés até o céu diante de Faraó, e virá a ser pó sobre toda a terra do Egito, o qual originará sarnas que cause feridas, com ulcerações nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. E tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e espalhou a Moisés até o céu. E veio uma sarna que causava feridas com ulcerações tanto nos homens quanto nos animais. E os magos não podiam estar diante de Moisés por causa das feridas, porque houve sarna nos magos e em todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor disse a Moisés. Então o Senhor disse: levanta-te de manhã e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, disse assim: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque eu enviarei esta vez todas as minhas pragas a teu coração, sobre os teus servos e sobre teu povo, para que entendas que não há outro como eu em toda a terra,
Porque agora eu estenderei minha mão para ferir a ti e a teu povo de pestilência, e serás tirado da terra. E a verdade eu te pus, para declarar em ti meu poder, e que meu nome seja contado em toda a terra. Todavia, te exaltas tu contra meu povo para não deixá-los ir? Eis que amanhã a estas horas eu farei chover granizo, a qual nunca houve no Egito, desde o dia que se fundou até agora. Envia, pois, a recolher teu gado e tudo o que tens no campo, porque todo homem ou animal que se achar no campo e não for recolhido à casa, o granizo descerá sobre ele, e morrerá dos servos de Faraó. O que temeu a palavra do Senhor fez fugir seus criados e seu gado à casa. Mas o que não pôs em seu coração a palavra do Senhor, deixou seus criados e seus gados no campo. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão até o céu, para que venha granizo em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara até o céu, e o Senhor fez trovejar e cair granizo, e o fogo corria pela terra, e choveu o Senhor granizo sobre a terra do Egito. Houve, pois, granizo e fogo misturado com o granizo tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que foi habitada. E aquele granizo feriu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, tanto homens como animais. O granizo também feriu toda a erva do campo e quebrou os galhos de todas as árvores daquela terra. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: pequei esta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, e cessem os trovões de Deus e o granizo, e eu vos deixarei ir, e não vos deterei mais. E respondeu-lhe Moisés: e saindo eu da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que do Senhor é a terra. Mas eu sei que nem tu, nem teus servos temereis, todavia, a presença do Senhor Deus. O linho, pois, e a cevada foram feridos, porque a cevada estava já espigada, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque eram tardios. E saindo Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e os granizos, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que a chuva havia cessado, perseverou em pecar. E agravou seu coração, ele e seus servos, e o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor o havia dito por meio de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: vai à presença de Faraó, porque agravei o coração dele, e o coração de seus servos, para fazer entre eles estes meus sinais, para que contes a teus filhos e a teus netos as coisas que eu fiz no Egito, e meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então vieram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: o Senhor, o Deus dos Hebreus, disse assim: até quando não quererás te humilhar diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirvam, e ainda recusas deixá-lo ir? Eis que trarei amanhã gafanhotos em teus territórios, os quais cobrirão a face da terra, de modo que não se possa ver a terra. E ele comerá o que restou salvo, o que vos restou do granizo. Comerão também toda a árvore que vos produz fruto no campo, e encherão tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nunca viram teus pais, nem teus avós, desde que eles existiram sobre a terra até hoje. E voltou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando esse nos será por laço? Deixa ir a estes homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? E Moisés e Arão voltaram a ser chamados a Faraó, o qual lhes disse: andai, servi ao Senhor vosso Deus. Quem são os que irão? E Moisés respondeu: iremos com nossos meninos e com nossos idosos, com nossos filhos e com nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas, com nossas vacas, porque temos solenidade do Senhor. Ele lhes disse assim: esteja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos meninos,
Olhai como o mal está diante do vosso rosto. Não será assim. Ide agora, vós, os vossos homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que vós pediste. E eles foram expulsos de diante de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos e consumam tudo o que o granizo deixou. E estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre aquela terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E na manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e cobriram a face de todo o país. E aquela terra se escureceu, e consumiram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, tudo o que o granizo havia deixado. Então o Faraó fez chamar depressa a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas rogo-te agora que perdoes meu pecado somente esta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor voltou um vento ocidental fortíssimo, e tirou os gafanhotos e lançou-os no mar vermelho. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não permitiu a saída dos filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão até o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, tão intensas que qualquer um as apalpe. E estendeu Moisés sua mão até o céu, e houve densas trevas durante 3 dias por toda a terra do Egito. Nenhum podia ver seu próximo, nem ninguém se levantou de seu lugar em 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó fez chamar a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente restem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também vossas crianças convosco. E Moisés respondeu: tu também nos entregarás sacrifícios e holocaustos para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus? Nossos gados irão também conosco. Não ficará nem um casco, porque deles tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com o que serviremos ao Senhor até que cheguemos ali. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não quis deixá-los ir. E disse-lhe Faraó: retira-te de mim, guarda-te, que não vejas mais meu rosto, porque em qualquer dia que vires meu rosto morrerás. E Moisés respondeu: bem disseste, não verei mais teu rosto. O Senhor disse a Moisés: uma praga trarei ainda sobre Faraó e sobre o Egito, depois da qual ele vos deixará ir, e seguramente vos expulsará daqui. Fala agora ao povo, que cada um peça a seu vizinho, e cada uma a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez o povo ser favorecido aos olhos dos egípcios. Também Moisés era homem muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E disse Moisés: o Senhor disse assim: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta em seu trono, até ao primogênito da serva que está atrás do moinho, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor por toda a terra do Egito, qual nunca foi, nem jamais será. Mas entre todos os filhos de Israel, desde o homem até o animal, nem um cão moverá a sua língua, para que saibas que o Senhor fará diferença entre os egípcios e os israelitas, e descerão a mim todos esses teus servos, e inclinados diante de mim dirão: sai, tu e todo o povo que está abaixo de ti, e depois disto eu sairei. E saiu-se muito irado da presença de Faraó, e o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todos os seus prodígios diante de Faraó, mas o Senhor havia endurecido o coração de Faraó e não permitiu que os filhos de Israel saíssem de sua terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este será para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, tome para si cada um cordeiro pelas famílias dos pais.
um cordeiro por família. Mas se a família for pequena, que não seja capaz de comer o cordeiro inteiro, então tomará seu vizinho imediato à sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme seu comer. Fareis a conta sobre o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer, entre as 2 tardes. E tomarão do sangue e o porão nos 2 postes e nas vigas das casas em que o comerão. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, e pães sem levedura, com ervas amargas o comerão. Nenhuma coisa comereis dele crua, nem cozida em água, mas sim assada ao fogo. Sua cabeça com os seus pés e seus intestinos, nenhuma deixareis dele até amanhã. O que houver restado até amanhã, queimareis no fogo, e assim tereis de comê-lo. Cingidos vossos lombos, vossos calçados em vossos pés, e vosso bordão em vossa mão, e o comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, tanto nos homens quanto nos animais. E executarei juízo em todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas, onde vós estejais. E verei o sangue e passarei de vós. E não haverá em vós praga de mortandade, quando ferir a terra do Egito. E hoje vos será em memória, e tereis de celebrá-lo com solenidade ao Senhor durante vossas gerações. Por estatuto perpétuo o celebrareis. 7 dias comereis pães sem levedura. E assim, o primeiro dia fareis que não haja levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer levedado, desde o dia 1º até o dia 7º, aquela alma será eliminada de Israel. No primeiro dia haverá santa convocação, e também no 7º dia tereis uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, exceto somente que preparareis o que cada qual houver de comer. E guardareis a festa dos pães ázimos, porque neste mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito. Portanto, guardareis hoje em vossas gerações por costume perpétuo. No mês 1º, o dia 14 do mês, pela tarde, comereis os pães sem levedura, até o 21 do mês, pela tarde. Por 7 dias não se achará levedura em vossas casas, porque qualquer um que comer algo levedado, tanto o estrangeiro como o natural da terra, tal alma será eliminada da congregação de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães sem levedura. E Moisés convocou a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Tirai e tomai para vós cordeiros por vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. E tomai um molho de ísopo, e molhai-lhe no sangue que estará em uma bacia, e untai a verga e os 2 postes com o sangue que estará na bacia. E nenhum de vós saia das portas de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará ferindo os egípcios. E quando vir o sangue nas vergas e nos 2 postes, passará o Senhor aquela porta, e não deixará entrar o feridor em vossas casas para ferir. E guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E será que quando houverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tendo falado, que guardareis este rito? E quando vos perguntarem vossos filhos, que rito é este vosso? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nessas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel se foram, e fizeram exatamente assim como o Senhor havia mandado a Moisés e a Arão. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava sobre seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. E levantou-se naquela noite Faraó, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse morto. Amém.
Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.